Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Divino Menino Jesus, Nossa Senhora do Rosário, São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queiram sentar-se. Ele fez bem todas as coisas. Esse foi o elogio da multidão admirada após Nosso Senhor ter curado um surdo mudo. Ele fez bem todas as coisas. Nós também, caros fiéis, devemos fazer bem todas as coisas se quisermos nos tornar amigos de Nosso Senhor. Pois os amigos de Nosso Senhor, ou melhor, os seus melhores amigos, os santos, fazem bem todas as coisas, porque os santos fazem a vontade de Deus em todas as coisas, mesmo nas menores coisas. A perfeição dos santos consiste em fazer sempre a vontade de Deus. Quem faz a vontade de Deus faz bem todas as coisas. A nossa perfeição consiste no pleno cumprimento da vontade de Deus. Quem não faz a vontade de Deus não faz nada bem, ainda que faça coisas notáveis aos olhos dos homens. É a conformidade das nossas ações com a vontade de Deus que comunica bondade e perfeição às nossas obras. Pois, como diz o Salmo, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. Então, se a conformidade das nossas ações e da nossa vida com a vontade de Deus é o que comunica bondade e perfeição às nossas obras, a maior preocupação de um católico deveria ser o conhecimento da vontade de Deus. O conhecimento da vontade de Deus deveria nos interessar mais do que qualquer outra vantagem desse mundo. Se um jovem deve se casar com essa ou aquela moça, se ele deve ou não assumir uma vaga de emprego, enfim, em todas as circunstâncias da nossa vida, a nossa maior preocupação deveria ser o conhecimento da vontade de Deus. O que Deus quer de mim, o que Nosso Senhor pretende com a minha vida, qual a minha vocação no corpo místico de Jesus Cristo, que é a Igreja, qual a santidade que Deus quer extrair da vida que Ele me deu nesse mundo. Mas, para conhecer a vontade de Deus, nós não precisamos de dons extraordinários, não precisamos de revelações particulares, nem de profecias. Nós podemos conhecer a vontade de Deus por uma via tão ordinária, tão simples, que nós frequentemente ignoramos e desprezamos. Essa via são os deveres de Estado. Na verdade, caros fiéis, todos aqueles mandamentos ou regras que nos permitem conhecer por antecipação a vontade de Deus, esses mandamentos, regras ou conselhos, nós chamamos de vontade manifesta de Deus. A característica principal da vontade manifesta de Deus é que nós a conhecemos por antecipação, isto é, antes de qualquer acontecimento. Por exemplo, não é necessário que Deus nos revele, por uma revelação particular, que devemos honrar os pais ou guardar a castidade segundo o estado de vida. Não é durante uma tentação que descobrimos, por revelação, qual a vontade de Deus.
pois ela já está manifestada, ela já é conhecida nos mandamentos, que são a vontade manifesta de Deus. Ora, a vontade manifesta de Deus não se resume aos 10 mandamentos da lei de Deus ou aos mandamentos da igreja. Faz parte da vontade manifesta de Deus os nossos deveres de Estado. Afinal de contas, assim como a regra de uma congregação é a expressão da vontade de Deus para um religioso, do mesmo modo, caros fiéis, os deveres de Estado são a expressão da vontade de Deus para um leigo, seja ele solteiro ou casado. Os deveres de Estado nada mais são do que o exercício imediato da caridade na vida cotidiana. Ou melhor, os deveres de Estado nada mais são do que a ordem da caridade. Por exemplo, se o pai de família ama de fato a sua família, então ele deve prover o sustento dos seus filhos e uma vida digna para sua esposa. Sendo assim, esse pai de família precisa trabalhar, precisa garantir o sustento da sua família por uma profissão honrada, capaz de garantir o sustento da sua família. E se os seus recursos são insuficientes, ele deve fazer de tudo que está ao seu alcance para garantir uma melhor condição financeira para a sua família. O mesmo vale para um jovem solteiro. Se ele quer o próprio bem, o bem da igreja e o bem da sociedade, ele deve fazer tudo o que estiver ao seu alcance para concluir a sua formação profissional e atingir um bom posto no mercado de trabalho, pois o seu esforço pessoal lhe dará condições de um dia constituir família e educar cristamente os seus futuros filhos. Então, é por amor a Deus, é por amor à própria alma, é por amor à família, ao cônjuge, aos filhos, enfim, é por caridade, é para obedecer à ordem da caridade que nós cumprimos um conjunto de obrigações que são os deveres de Estado. Ora, enquanto tantas almas esperam um sinal extraordinário da vontade de Deus em sua vida, nós ignoramos muitas vezes o sinal mais ordinário da sua vontade, que são os deveres de Estado, que é o exercício da caridade e das demais virtudes, nas circunstâncias habituais e imediatas da nossa vida. Na verdade, muitas almas se iludem a respeito da vontade de Deus porque fazem pouco caso dos deveres de Estado, como se os deveres de Estado fossem uma mera obrigação, praticamente sem nenhum mérito, enquanto que as obras que mais nos santificariam, as obras que mais nos aproximariam da vontade de Deus, seriam aquelas obras extraordinárias, que exigem grandes sacrifícios ou grande esforço, como, por exemplo, participar ativamente das atividades do apostolado, ministrar formações de doutrina católica, trabalhar pela educação católica, organizar obras sociais, obras de misericórdia corporal e assim por diante. Para muitas almas, são essas obras que mais nos aproximariam de Deus, porque são obras que exigem uma maior doação de si, uma maior generosidade da nossa parte. No entanto, nós nos enganamos. Santo Tomás ensina que a perfeição, que a nossa perfeição, consiste, antes de tudo, no fiel cumprimento da lei, ou seja, o fiel cumprimento da vontade manifesta de Deus, o que inclui os deveres de Estado. Então, quando negligenciamos os deveres de Estado para dar mais importância às obras de acréscimo, ou seja, aquelas obras que fazemos para além dos deveres de Estado,
aquelas obras que fazemos espontaneamente, por generosidade nossa. Enfim, quando fazemos obras de acréscimo em detrimento dos deveres de Estado, na prática, caros fiéis, nós trocamos a vontade de Deus pela nossa. Afinal de contas, as obras de acréscimo sempre possuem alguma mancha do nosso orgulho, na medida que nós nos satisfazemos com essas obras. Elas manifestam os nossos talentos, o nosso brilhantismo pessoal, e muitas vezes fazemos por nós mesmos aquilo que julgamos fazer por Deus e apenas por Deus. Em compensação, nos deveres de Estado, nós nem sempre encontramos consolações. Muito pelo contrário, os deveres de Estado mortificam o nosso orgulho, porque são obras ordinárias, simples, pequenas, são os deveres do cotidiano. E ninguém se torna notável, ninguém se torna uma celebridade apenas porque lavou a louça, levou os filhos para a escola ou cumpriu o seu horário de trabalho. Porém, se nos deveres de Estado não encontramos uma glória, um brilho extraordinário, por outro lado, eles comportam cruzes, pequenas cruzes, que nos obrigam a uma constância heróica, a constância de carregar todos os dias a própria cruz, sem murmuração, sem queixas, aceitando com humildade e confiança os trabalhos que a providência nos envia para o desenvolvimento da caridade em nossa alma. Nosso Senhor estima tanto os nossos deveres de Estado que Ele mesmo os assumiu em sua vida terrena, pois passou nada menos que 30 anos no escondimento, sem pregar, sem curar, sem profetizar, sem expulsar demônios, apenas exercendo a profissão que ele aprendeu com o seu pai adotivo. A maior parte da vida de Jesus Cristo foi uma vida oculta, dividida entre a oração e o trabalho, ou seja, dedicada aos deveres de Estado. Portanto, caros fiéis, os deveres de Estado são a vontade manifesta de Deus na nossa vida, de maneira que nós não podemos abandoná-los sob pretexto de melhor servir a Deus em obras da nossa escolha. A nossa generosidade não se mede pelas obras de acréscimo, e sim pela exatidão, pelo heroísmo, pela perfeição com que cumprimos os deveres de Estado. Pois as pequenas cruzes do cotidiano exigem mais humildade, mais constância, enfim, mais caridade da nossa parte, do que aquelas obras nas quais nós nos deleitamos e somos aprovados pelos outros, pela opinião dos outros. Além disso, os deveres de Estado são a nossa participação ordinária no mistério da paixão de nosso Senhor. As grandes cruzes, como o martírio de sangue, Deus reserva a poucas almas. Mas o martírio do cotidiano, o martírio de se levantar todos os dias na hora prevista, o martírio de educar todos os dias os filhos, sem se cansar, sem se impacientar, o martírio de tolerar os defeitos do cônjuge, sem entrar em discussões inúteis, o martírio de fazer todos os dias as orações da manhã e da noite, enfim, o martírio do cotidiano é o modo pelo qual nós participamos do mistério da paixão e associamos a nossa alma aos sentimentos e às virtudes do Sagrado Coração. Se quisermos participar da ressurreição de nosso Senhor, devemos antes participar da sua paixão. Ora, quando procuramos aquelas obras de acréscimo, nem sempre procuramos a cruz. Na maioria das vezes, procuramos
a glória, o aplauso, o reconhecimento dos homens, ou então a nossa própria deleitação em obras nas quais nos sentimos recompensados, obras que satisfazem o nosso amor próprio. É por esse motivo que não podemos desprezar os deveres de Estado, pois são eles que nos fazem carregar todos os dias a nossa cruz, sem a qual não nos salvaremos. Sendo assim, quais são os dois principais perigos que nos afastam dos deveres de Estado? Quais são as duas principais tentações que nos impedem de praticar generosamente os deveres de Estado? A primeira tentação consiste no excesso de obras de acréscimo, ou seja, o ativismo. Para São Francisco de Sales, o mal dos males para as almas de boa vontade é que elas querem ser o que elas não podem ser. Em outras palavras, há muitas almas que estão sempre insatisfeitas com a própria vida, que não amam a própria vocação, que não amam ou não aceitam a vida ou os trabalhos que Deus lhes deu. E por isso se põem a cuidar daquilo que a providência não lhes pediu, ou pelo menos não lhes pediu a ponto de abandonar os deveres de Estado. Na verdade, quando uma alma assidiosa quer cuidar de outra coisa que não seja os deveres de Estado, qualquer necessidade se torna um pretexto, seja as necessidades da igreja, seja as necessidades da sociedade. A alma assidiosa e infeliz com os trabalhos que irão conduzi-la à sua santificação procura qualquer outra atividade que lhe dê alguma satisfação. Ela se dedica a tais trabalhos com um empenho e uma generosidade que não vemos no cumprimento dos deveres de Estado. Então, se trata de uma tentação, caros fiéis, o excesso de obras de acréscimo em detrimento dos deveres de Estado, em detrimento da ordem da caridade, em detrimento do exercício da caridade nas circunstâncias imediatas da nossa vida. É uma tentação. A segunda tentação, caros fiéis, a segunda tentação, pelo contrário, consiste não no excesso de obras, mas no excesso de lazer. Trata-se de um outro sintoma da assídia, o amor desordenado pelo lazer, pelo divertimento, ou então pelo repouso, pelo descanso. Toda vez que uma alma assidiosa se encontra diante de um dever de Estado, ou seja, toda vez que ela se encontra diante das cruzes do cotidiano, logo ela se desanima e procura um pretexto para evitar aquele trabalho, aquele dever, aquela cruz. Sendo assim, essa alma se consola dizendo para si mesma que está cansada demais e precisa de um descanso. Ela se convence que poderá fazer aquele trabalho depois, mais tarde, amanhã. Ela se garante que os outros também não fazem, que a sua negligência nem será percebida e assim por diante. Então pensemos bem, caros fiéis, o quanto nós recorremos a subterfúgios, os mais diversos, para abandonar a nossa cruz. Pensem bem os pais de família, pensem bem os jovens, pensem bem os profissionais ou os estudantes. Quantas desculpas, quantos pretextos encontramos para fugir dos deveres de Estado. Por exemplo, um passeio com os amigos num dia de estudo, uma noite inteira em jogos eletrônicos, em videogame, quando temos que acordar cedo no outro dia. E isso não vale apenas para as crianças, vale também para os adultos. Horas e horas nas redes sociais, todos os dias, quando já estamos há dias sem rezar o terço do rosário. Desculpas infundadas
sem nenhuma razão proporcional, para se faltar ao trabalho ou aos estudos e assim por diante. Contra todas essas tentações, nós devemos ouvir novamente o conselho de São Francisco de Sales, quando ele diz: é preciso amar o que Deus ama. Ora, Deus ama a nossa vocação. Façamos o nosso trabalho, continua o santo. A cada um a sua cruz não é demais. A cada um a sua cruz não é demais. Em outras palavras, caros fiéis, não é a nossa cruz que é pesada, somos nós que não aceitamos o auxílio da graça para carregá-la, porque estamos apegados à nossa vontade própria. E assim fugimos da vontade de Deus, fugimos da cruz, fugimos do trabalho, fugimos dos deveres de Estado. Essa fuga, já sabemos, tem um preço. Ainda que façamos outras tantas obras, não fazemos nada bem, porque fugimos da vontade de Deus. Então aproveitemos esse tempo de Quaresma de São Miguel para retornar ao cumprimento zeloso dos nossos deveres de Estado. O sono no horário certo, as orações da manhã e da noite e o terço do rosário todos os dias, uma maior generosidade no trabalho e nos estudos, e tudo isso por amor a Deus, pela nossa santificação e pela santificação daquelas almas que Deus confiou aos nossos cuidados e pelas quais seremos cobrados no dia do juízo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.